Gente, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui, digite suplementação. Vocês sempre me perguntam sobre a questão de suplementos, né? Gente, é tanta coisa. Hoje, tanta coisa. Obrigada, Natália. Existem inúmeras possibilidades de suplementação, né? Então, por isso que eu criei um e-book muito simplificado. Claro que não vai substituir uma consulta, não é um acompanhamento individualizado, mas para você ter uma noção da validade, da possibilidade dos suplementos e o quão eles podem ser benéficos. Uma coisa eu falo pra vocês, quem tiver interesse aqui, olá, primeira vez que faço e veio sua live. Que legal, Mara, que legal. Você chegou na live agora, que o Instagram te sugeriu, né? Legal, 28 horas de jejum. Digite suplementação para vocês acessarem ali o link, gente, do e-book, que é um e-book simples, básico, que vocês vão saber a importância dos suplementos, principalmente durante o jejum, tá? Uma das coisas que mais dificultam boa tarde, 18 horas de jejum, que legal. Uma das coisas que mais dificulta o processo do jejum é a questão de alguma deficiência nutricional. Isso não é só no jejum, mas em questão da saúde, do metabolismo. Muitas coisas no nosso organismo ficam mais reduzidos, nosso metabolismo principalmente, pela questão de falta de alguns minerais, de algumas vitaminas que ajustam aí o nosso corpo. Gente, nosso corpo é uma máquina que a gente precisa estar sempre repondo, ajustando. Por isso que não é só comer. Se fosse só comer, eu falo sempre isso pra vocês. Se fosse lá só comer, a gente viver lá, comer qualquer coisa e tava tudo bem, seria muito fácil, né? Mas não. Nosso corpo não reconhece calorias, né? Por isso que eu falo sempre para vocês, a importância é muito mais da qualidade nutricional do que da quantidade. Então, quem faz jejum e se alimenta bem, suplementa, vai ter sucesso, tá? A questão é que o jejum ele só pode ser um pouco complexo e prejudicar quando a pessoa não se alimenta bem. Tanto na janela alimentar ou como se a pessoa tivesse alguma deficiência nutricional mais intensa. Então, quem tiver interesse em saber, é o básico, gente. Digite suplementação que vocês vão ter acesso aí ao e-book, muito simples. Mas ali eu fiz de uma forma muito reduzida, muito explicativa. Tentei, assim, facilitar a linguagem o máximo para quem não entende muito sobre suplementação. Entender como a questão dos nutrientes é muito importante, tá? Então, digita aí suplementação que vocês vão saber. Então, existem alguns alimentos, alguns suplementos muito comuns usados durante o jejum, que são os eletrólitos. O que são os eletrólitos? Sódio, potássio, magnésio, falo sempre do magnésio. Esses são os principais, tá? Então, se você quiser saber mais sobre os outros suplementos, nutrientes, digite suplementação, adquira o e-book que vocês vão ver o quanto o nosso corpo tem muitos suplementos e muitas necessidades, tá? Aí vocês perguntam, mas eu não sei, não fiz exames, não sei quais são as minhas necessidades. A gente consegue imaginar, consegue prever alguns sintomas que a gente começa a perceber no nosso corpo que podem ser decorrentes de alguma deficiência nutricional. Por exemplo, magnésio. Quem tem deficiência de magnésio, vocês vão falar aqui se vocês já sentiram qualquer desses sintomas. A pessoa que tem deficiência de magnésio durante o jejum, ela vai ter câimbras. Quem aqui já teve cãibra? Tanto o magnésio, quanto o sódio, quanto o potássio. O sódio é muito simples, você vai pôr o salzinho ali integral marinho debaixo da língua, vai tomar água com sal e já vai repor esse sódio diariamente. Se você toma muito café, você perde mais sódio ainda durante o jejum, né? Tem gente que são os cafezeiros de plantão, eu me coloco aí nessa lista. Não é a coisa mais saudável, mas assim, quanto mais café você ingere durante o jejum, mais sódio você perde. Então, por isso que você tem que caprichar na água com sal, no sal marinho debaixo da língua ali. Então, o sódio, potássio e magnésio são os principais. Se você tem deficiência de algum desses três, você vai sentir cãibra, vai sentir dores de cabeça. Quem tem aí dor de cabeça durante o jejum no início? Vai sentir, às vezes, vertigem, sentir aquela coisa de sensação de fraqueza muscular. Pode estar relacionado com a deficiência desses três minerais que são os eletrólitos principais.
Então eu falo sempre para vocês, tem até um stories, um destaque falando da importância do magnésio. Neste e-book, se você digitar aí, suplementação, você vai ver o e-book, eu explico muito sobre o magnésio, que ele é o principal suplemento. Tô vestida de gala hoje. Hoje vou comemorar. Ai, gente, eu tava pedindo para vocês orações, auxílio, que vocês com a força do pensamento, pedi isso no sábado que eu ia passar por uma audiência com o meu advogado, como eu falo para vocês, por estar aqui. Às vezes parece muito simples, às vezes parece que é glamour e dificilmente a gente... Eu não quero passar as coisas difíceis o tempo todo, mas eu falo para vocês, estar fazendo o que eu faço aqui, desde 2018, mais ou menos, eu tenho que lidar com muitas questões, né? Porque, assim, a partir do momento que eu comecei a ter seguidores, comecei a ter pessoas com resultados, eu comecei a ter alguns problemas, por vários motivos. Quando eu não era formada, depois eu fui fazer faculdade, enfim. Então, são muitos questionamentos por estar aqui falando o que eu falo para vocês, né? Que a gente... Falo sempre que além de um trabalho, para mim é uma missão de vida, de saúde, de tentar trazer da forma mais simplificada maneiras da gente reduzir os danos que a gente tem em relação a uma má alimentação. Porque eu falo para vocês a importância do jejum, mesmo que a sua alimentação não seja perfeita, o jejum vai ser uma ferramenta que vai aliviar, vai reduzir danos. A gente tem que saber que no mundo que a gente vive hoje, nós estamos expostos a muitas coisas que não são saudáveis, hábitos não saudáveis. Mas o jejum é uma forma da gente aliviar e reduzir danos, né? É uma forma da gente deixar o seu corpo em descanso, deixar o seu corpo lá eliminando, fazendo o papel de restauração, de renovação de células, de eliminação de excessos. Então o jejum é uma ferramenta divina da natureza, mas infelizmente... a gente sabe que não faz parte de um protocolo oficial aí das regras de saúde. Hoje a gente tem muitos estudos, hoje é muito mais fácil. Na época que eu comecei, em 2017, 2016, era assim, tava no início. Hoje todo mundo já pega algo muito mais fácil, já sabe que dá certo. A gente já tem estudos, a gente já tem comprovação, a gente já tem aqui muitos cases de sucesso. Então, hoje é muito mais fácil a gente chegar e já sabe que jejum é uma ferramenta incrível. Mas lá no início não, né? E muitas pessoas não apostavam, tinham dúvidas, muitos profissionais. Como eu entrei com uma certa ingenuidade no assunto, eu falei, gente, isso é maravilhoso, transformou minha vida. Vou mostrar aqui pra vocês de novo que eu sou muito grata por tudo. Que o jejum... Ó, gente, essa minha foto é uma foto minha de antes... de 2009, 2010, mais ou menos. Imagina, há 15 anos atrás, olha como eu era. Nessa época eu tinha uns 28, mais ou menos, 29 anos. Então eu falo, gente, o jejum mudou a minha vida, né? E eu sempre vi isso como algo transformador. E hoje não é questão somente de estética, mas é questão de como eu me sinto e como eu fui evoluindo como ser humano até aqui, para chegar até aqui. Mas, como eu falei para vocês, né, difícil, passei por muitos, até perseguição, vamos dizer a palavra, porque tudo que eu falava, enfim, dar explicações. Como eu digo, tem muita gente aí propagando comer um monte de besteira, comer em excesso, comer alimentos ruins, comer toda hora, e ninguém se preocupa com isso. Mas o fato de eu estar aqui tentando aliviar, tentando trazer coisas minimamente ali que vão influenciar de forma positiva, isso é um problema, porque a gente sabe que não dá lucro pessoas mais saudáveis, né? Suplementação, jejum, alimentação equilibrada não é algo lucrativo para numa grande escala, né? Infelizmente. Mas quem está aqui, temos mais de 1 milhão de seguidores aqui, de pessoas que já sabem, que escutam todo dia, que vêm todo dia a gente compartilhando. Você fazer uma refeição carnívora, o foco foi jejum mesmo? Falam na questão da mudança de peso. Eu já fiz fases mais cetogênicas, mais carnívora, mas nunca fiquei carnívora restrita. Mas a minha dieta
70% é carne. Eu como, assim, grande parte do meu prato aqui em casa a gente consome muita carne. Mas eu consumo vegetais, algumas raízes, outros alimentos. Mas a questão da proteína pra mim é o tipo de dieta que me dá mais saciedade, menos cravings de fome, menos vontade de comer, né? Que me sinto realmente muito bem. Quem está entrando aqui, gente, digite suplementação, que você vai acessar o link aí do nosso e-book para adquirir aí o nosso e-book sobre suplementação. Então eu tava falando, voltando lá no assunto dos suplementos, os principais, né? Os eletrólitos, magnésio, potássio e sódio. Esses são os 3 principais. Outros suplementos interessantes para utilizar durante o jejum, ou não só no jejum prolongado, tá? A creatina, gente. Hoje um seguidor muito querido, o Paulo, ele é um seguidor de muitos anos, ele é lá de Portugal e ele veio me perguntar sobre a creatina. Eu falei, vou até falar disso na live sobre a creatina. Eu utilizo creatina, tenho visto que a creatina, ela tem sido utilizada até em tratamentos coadjuvantes de redução da ansiedade, ajuda na memória. E a creatina, mesmo durante o jejum prolongado, ela não afeta a insulina. Então, se você utilizar aí de 2 a 5 gramas durante o jejum, durante o jejum, ela não vai quebrar o jejum, tá? Ela não tem efeito na insulina, não tem efeito na autofagia, ela não vai atrapalhar a autofagia. E o que ela vai ajudar muito, a creatina? Vai ajudar na preservação da massa muscular, porque é um aminoácido ali essencial. Enfim, durante o jejum as pessoas têm muito medo de perder massa muscular. Então a creatina, conforme os estudos, a gente já vê benefícios na retenção, né, da massa muscular. Porque a gente quer perder gordura, né? A gente quer perder gordura durante o jejum, a gente não quer perder massa magra. Muitas pessoas ainda têm dúvidas se querem ganhar massa ou às vezes só quer preservar a massa muscular. Às vezes a pessoa tem muita gordura para perder, então sempre o foco, quando você tem muita gordura, quando você percebe que o seu percentual de gordura ainda está alto, a sua prioridade é queima de gordura. O ganho de massa magra é para o ganho, né? Não preservar a massa magra, mas o ganho, para quem quer aumentar a massa magra, já é para aquela pessoa que está muito sequinha, muito magrinho, que já não quer mais perder nada, e agora ela vai entrar no processo de ganhos. Diferente do processo de quem quer manter. Eu quero perder gordura e quero manter a minha massa muscular. Então, o jejum intermitente é uma ferramenta incrível para isso também. E usando a creatina, não quebra o jejum, ela não afeta a insulina e ela ajuda nessa preservação da massa muscular, que é um dos maiores medos, né? Então, gente, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a importância de cada nutriente, suplemento, digite suplementação. Como eu falei no início da live para vocês, esse e-book é muito básico, não substitui uma consulta individual, nem um acompanhamento, nada disso. É uma informação ali com algumas sugestões até de dosagens, mas enfim, é só para vocês entenderem o quanto o nosso corpo é carente de nutrientes, o quanto precisamos abrir os olhos para essa questão da suplementação, porque não é possível a gente conseguir repor tudo somente na alimentação. Porque a gente já vem de um déficit nutricional já de anos, né? Se alimentando mal, inflamando o estômago, o intestino, você deixa de absorver muitos nutrientes ao longo da vida. Chega numa fase, a mulher, principalmente a mulher, após os 20 anos, muitos nutrientes, normalmente a gente vai cada vez mais perdendo. Percentual mesmo. Então, dos 20 anos a gente começa já a ter uma decadência aí de questões absortivas nutricionais. Então, nos 30 isso vai aumentando. Então, nos 30 anos para mais a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo vitamina B, vitamina A, gente vai perdendo vários nutrientes importantes na manutenção da pele, do músculo, redução de linhas de expressão, detoxificação. Então a gente vai perdendo esses nutrientes importantes, principalmente após os 30. A partir dos 30, a galera tem que ser mais antenado na alimentação, sim, e na suplementação principalmente.
Pode tomar magnésio em pó durante o jejum e Bio3, cápsula da vitamina B? Sim, pode. O magnésio ele também não quebra o jejum mesmo sendo em pó. Você mora fora do Brasil? Com esse magnésio em pó a gente aqui não acha tanto, mas eu vejo que na Europa, nos Estados Unidos, tem muitas opções de magnésio em pó. Eu gosto bastante também do magnésio em pó. Então a importância da suplementação durante o jejum, para quem entrou agora, digite suplementação, quando você faz períodos mais prolongados de jejum, né, o seu corpo passa por algumas mudanças fisiológicas, principalmente a perda que a gente mais... trouxe da Alemanha, assim, foi um da Alemanha mesmo que eu provei em pó, eu adorei. Ai, queria muito. Aqui no Brasil a gente não acha com muita facilidade o magnésio em pó. E a absorção dele é muito boa, é muito melhor até às vezes do que a cápsula, porque você consegue concentrar mais. Não é o cloreto, gente, é o pó do magnésio, é muito bom. Então, os nutrientes que a gente mais perde durante o período de jejum, principalmente jejuns mais prolongados, são os eletrólitos, como eu falei, que é o magnésio, o sódio e o potássio. Principalmente o sódio, né? Eu falei no início da live. Se você tomar muito café, o seu corpo depleta muito sódio, você perde muito sal, principalmente o café durante o jejum, que ele retém ali, ele elimina, ajuda a eliminar o sal. Então, às vezes pode dar até mais desconforto nessa questão da dor de cabeça, vertigem, às vezes um pouco de tremedeira. Então, o ideal é você pôr um pouco de sal integral, sal marinho, debaixo da língua, tá? Que dá um up assim, ou até mesmo sal integral na água, tá bom? Então esses são os principais suplementos que eu falei pra vocês. Então, por que a suplementação, mais um item que eu achei bem importante falar durante o jejum? O jejum reduz os níveis de insulina. Quando a gente reduz a insulina, principalmente você que é diabético, pré-diabético, tá com a hemoglobina glicada lá altíssima, com a glicose alta, o jejum é uma ferramenta incrível para reduzir a insulina, para reduzir o açúcar no sangue. Só que quando a gente reduz a insulina, o corpo naturalmente depleta mais sódio, potássio, por isso que a gente sente às vezes a cãibra, alguns episódios de desidratação, tá? Então por isso que é importante. Pessoal, digite suplementação, tá? Que vocês vão ter acesso ali ao link de compra do e-book, que vai dar muitas dicas para vocês dos principais suplementos. E sobre dicas de onde comprar, a gente tá sempre sugerindo alguma coisa ou outra aqui. Fique sempre atento nos stories também, tá? Eu vejo que vocês não assistem muito meus stories. Eu sei que meus stories, nessa parte de compartilhar a vida, eu não sou muito, né? Falo muito focado ali na alimentação, no jejum, no suplemento. Então, às vezes, não é aquela coisa tão chamativa, mas vale a pena ficar antenado ali nos stories, que vocês conseguem pegar várias dicas. Então, um chá que, me perguntaram aqui, um chá que é muito bom durante o jejum, é um aliado fortíssimo durante o jejum, é o chá verde. Chá verde, gente, ele aumenta aí o processo de oxidação de gordura, aumenta o seu metabolismo, porque ele tem catequinas, então ele vai aumentar, principalmente durante o jejum, ele vai aumentar o seu metabolismo, ativar o seu metabolismo a queimar mais gorduras, também pelo efeito antioxidante, tá? Então, para quem faz jejum, o chá verde, para quem quer dar aquele boost no jejum e no emagrecimento, principalmente aí depois do carnaval, o chá verde é uma boa pedida, viu, gente? Pessoal, então é isso. Queria deixar essa live salva aqui falando sobre a importância aí dos principais nutrientes. Quem tem arritmia pode tomar o chá verde, ele aumenta um pouco. Ele aumenta um pouco aí a aceleração cardíaca, tá? Então tem que ver com cuidado, fazer um teste. O e-book tem informação de suplementação para quem mora nos Estados Unidos? Sim, tem ali as sugestões de dosagens, enfim. Então, não fala de marcas específicas, mas tem sim, é bastante explicativo, principalmente para quem mora nos Estados Unidos, né? A gente tem muitos pacientes dos Estados Unidos, porque eu sei que nos Estados Unidos tem muitas opções
E as pessoas ficam meio perdidas na hora de comprar, de saber o que priorizar, né, durante a estratégia. Então a gente atende bastante pacientes aí dos Estados Unidos. Se você tiver interesse aí, em qualquer lugar do mundo, tem interesse em fazer uma consulta, principalmente nessa linha de suplementação, digite consulta, tá? Que você vai receber as orientações ali pelo direct. Então pode digitar aqui consulta para você receber mais informações. E é isso, gente. Lá no e-book vocês vão ver o quão tem muitas opções de suplementos, de o que escolher, quais os suplementos indicados para cada situação. Então, assim, tem alguns suplementos para quem tem inflamação no fígado, para quem tem ferritina alta, tá com mais fígado gorduroso, esteatose, princípio de cirrose. Então tem algumas estratégias de suplementação partindo dessa linha, né, mais direcionado para o fígado. Aí tem para o lipedema, outras vitaminas, principalmente as lipossolúveis para quem tem lipedema, celulite, a pele, problema na pele, inflamação na pele. Tem outras suplementações mais interessantes para cada efeito. Então, por isso que é uma ciência ali que a gente vai orientando a importância. Tem os nutrientes importantes aí na parte das vitaminas, que dão energia, dão mais um ânimo, você não se sente tão cansado, fica mais concentrado, fica mais disposto até mentalmente, sem aquele cansaço mental, reduzido pelo menos, né? Então é isso, pessoal. Quero dar novamente boa noite aqui para vocês, agradecer vocês as orações, que vocês, muito importante, muito obrigada pelos depoimentos que vocês deixaram ali naquele vídeo. Gostaria do contato aqui de Boston para os injetáveis. Vanessa, a gente passa os contatos, essas orientações através da nossa consulta. Digite consulta, que a gente você marca certinho com a gente te orienta muito, muito legal, viu? Deixa eu colocar aqui. Então é isso, pessoal. Inclusive, até nos pacientes dos Estados Unidos tem essas opções muito, muito amplas dos injetáveis, né? Cada lugar dos Estados Unidos tem as clínicas, daí dependendo os kits, imunidade, pele, enfim, doenças autoimunes, fantástico. Então essa coisa da suplementação veio com tudo e vai ficar, né? Cada vez mais a ciência tem descoberto que nossa alimentação é pobre, nós estamos desnutridos, apesar de excesso de peso, excesso de alimentação, precisamos de nutrientes, né, de qualidade nutricional, principalmente, não é quantidade e sim qualidade. Então, quando você faz jejum, a preocupação que você tem que ter quando as pessoas vierem te questionar, não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade do que você come, que é muito mais importante do que a quantidade. Boa noite para vocês, até mais, gente, tchau, tchau.